Muito bem, pessoal, o MAN1 hoje é quarta-feira, né? Dia 2 de outubro. Então, vamos para a revisão sobre tipos de frase, certo? Revisão sobre tipos de frase, que é o assunto que nós estamos trabalhando nesse final de primeiro bimestre de 2024.2. Tipos de frases. Eu já fiz o início da revisão ontem falando sobre a pontuação, não foi? Sobre a pontuação, que na fala a gente reconhece os sentidos das frases, os tipos de frase pela entonação da voz. Não foi, Ana? E na escrita nós reconhecemos isso pela pontuação. Já vimos e revisamos sobre os tipos de pontuação que encerram frases. São ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos e reticências, que eles podem encerrar frases. Sendo que os dois pontos e as reticências, eles podem encerrar como podem não encerrar. E a vírgula e o ponto e vírgula, eles nunca encerrarão frases, porque eles indicam pausas no meio das frases. Foi isso? Beleza. Vimos também que quando numa frase aparecer ponto de interrogação e ponto de exclamação, indica que a pessoa está surpresa e questionando. Que isso acontece. Quando algo muito súbito acontece na sua vida, você pode questionar e ao mesmo tempo estar surpreso. Então vai ser interrogativa, exclamativa. Você vai ter os dois tipos. Também expliquei que quando você vê muitos pontos de interrogação, não aumenta o significado é o mesmo. Só que a pessoa, o emissor da mensagem é Caio. Caio está tão concentrado na revisão, é revisão, Caio, você precisa. O emissor da mensagem, no caso o escritor, já que você vai ver muitos pontos de interrogação na escrita, ele tem que chamar a atenção do leitor para aquela pergunta, ou seja, ele quer ser respondido, aquilo é muito importante, né? E quando tem muitos pontos de exclamação do mesmo jeito, a pessoa está muito feliz ou muito alegre, muito surpreso, muito admirado e apenas quer chamar a atenção para aquilo. Então coloca ali muitos pontos de exclamação, mas o significado é o mesmo, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Quem é que lembra quais são os 5 tipos de frase que nós já estamos estudando? Quem é que lembra? Vamos lá, pessoal, os tipos das frases, vamos lá. Para ter a participação de vocês. Bora lá dizer? Eu vou anotando aqui no quadro. Bora, gente! Oh, meu Deus! Quais são os 5 tipos de frases que nós estamos estudando, pessoal? Que vocês fizeram 4 atividades. 4. Todos os que estão aqui, só tem Katson terminando. Com muita luta. Mas vocês todas já fizeram os 4 tipos. Quais são os tipos de frases que nós estamos estudando? Vamos lá. Não precisa estar na ordem, não. Não existe uma ordem. A ordem é que vem aparecer pra gente. Eu começo sempre por um tipo, mas interrogativas. Aí outro tipo. Outro tipo é qual? Diga aí, Érica. Exclamativo, muito bem, Cássio. Exclamativas. Afirmativa. Não, afirmativa é subtipo. Não estou pedindo subtipo, eu estou pedindo os tipos. Interrogativas, exclamativas. Imperativas, muito bem. Imperativas. O que mais? Faltam 2. Qual? Optativa, Katson disse, optativas. Está faltando um agora. Qual é que está faltando? Declarativas. Muito bem. Declarativas. Beleza. Eu começo explicando sempre pelas declarativas, porque é o tipo de frase mais comum. Toda hora nós estamos declarando alguma coisa. Então, vai estar lá na atividade avaliativa de vocês. O que as frases declarativas expressam? Já aprenderam? O que elas expressam? Diga aí. Olha. Aprendam. Declaram algo. Quais são os 2 subtipos? Das declarativas. Quais são os 2 subtipos? Pronto. declaram algo
isso vai cair na atividade avaliativa. Então, quando perguntar lá, o que as frases declarativas expressam? Declaram algo afirmando ou negando. Isso é o que elas expressam. Qual é o tipo de pontuação que termina todas as frases declarativas? Qual é? Tanto as afirmativas quanto negativas. Olha, os subtipos, como vocês mesmos disseram, é afirmativas e negativas. Certo? As declarativas ou são afirmativas ou negativas. Qual é a diferença das frases afirmativas, declarativas para negativas? A presença de uma palavra negativa, como não, nunca, jamais, nada, porque às vezes a palavra nada, né, já está negando, e as expressões de forma nenhuma, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, ok? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Se houver essas palavras ou expressões, então a frase declarativa vai ser negativa. Se não tiver nenhuma palavra dessa, nenhuma expressão dessa, mesmo que a ideia da frase seja negativa, mas a frase vai ser declarativa ou afirmativa. Tipo assim, eu odeio você. É uma ideia negativa, o ódio, né? Ou então, eu vou matar você. Ou então, assim, fulano disse que ia matar fulano. É uma ideia negativa, uma coisa ruim. No entanto, é uma declarativa afirmativa. Agora, quando você diz assim, não, fulano disse que não ia lhe perseguir. Pronto, não tem não, aí é negativo, mesmo que a ideia seja boa. Fique tranquilo, fulano não vai fazer nada de mal a você. A ideia é boa, mas a frase é negativa. Estão entendendo, gente? Não é a ideia, são as palavras constantes da frase. Estão entendendo? A ideia pode ser ruim e a frase ser declarativa afirmativa. Eu vou acabar com a sua raça, né? Você olha, você tem um momento de raiva ali, você diz, vai acabar com a sua raça. É uma ideia ruim. Está prometendo é uma declarativa afirmativa. Agora, mesmo quando a ideia é boa, não vou fazer nada de ruim a você. A ideia é boa. Mas tem uma palavra não, então é declarativa, negativa. Nunca, por exemplo, termina um relacionamento, né? E aí um promete ao outro, eu nunca vou falar mal de você. É uma ideia boa, mas tem a palavra nunca, então é negando. Então é uma declarativa, negativa. Estão entendendo, pessoal? Né? Eu nunca vou contar seus segredos, que você me disse, né? Parabéns. Aqueles que quando terminam um relacionamento amoroso sabem ser fiéis aos segredos que a pessoa contou. E assim você mantém um certo relacionamento respeitoso. Porque você sabe que aquela pessoa é um homem de verdade, uma mulher de verdade. Então, se tiver uma dessas palavras, olha, às vezes a pessoa pergunta assim, você vai para o arrastão? E aí você responde, vou nada. Né? Você responde assim, ó. Vou nada. Bom. É uma declarativa o quê, pessoal? Afirmativa ou negativa? Negativa. Porque a palavra nada está negando que ele vai. Se a pessoa tivesse respondido apenas vou, né? Ou se a pessoa tivesse respondido apenas claro, você vai para o arrastão, eu estou usando aqui. Eu estou filmando, então vou colocar no meu canal. Nós estamos no período eleitoral, essa é a última semana, hoje é 2 de outubro. As eleições em 2024 serão domingo que vem, dia 6 de outubro. Então, nós estamos na reta final para as eleições municipais. Então, assim, as pessoas só falam em vigília, em arrastão, em caminhada, em comício, essas coisas. Então, assim, alguém pergunta a você vai para o arrastão de número tal, né, de candidato tal a candidato tal, e aí você diz, claro, essa é uma declarativa o quê? Afirmativa. Ou então a pessoa diz, vou, declarativa, afirmativa. Mas se ela dizer assim,
vou nada, declarativa, negativa. Ou se ela responder assim, de jeito nenhum, declarativa, negativa. Certo, gente? Então, lembre-se, todas as frases declarativas terminam sempre com ponto final. Beleza? Todas as frases afirmativas terminam sempre com ponto final. Lá na atividade avaliativa que eu passar, você pode colocar só um ponto assim, ó, já vai estar certo. Beleza? Não se preocupe em escrever por extenso, não. Tá bom? Então, sobre as declarativas, o que é que elas expressam? Olha, aprendam isso. Declaram algo afirmando negando. Essa foi a maneira que eu achei de explicar isso em menos palavras possível. Se você for para a internet, lá tem 2 linhas de resposta. Que eles botam as palavras. Eles acham que encher espaço é o que dá ibope, sabe? E eu não acho isso. Certo, gente? Então, o que as frases declarativas expressam? Elas declaram algo afirmando ou negando. Por quê? Porque aqui dentro estão os 2 subtipos. E você está falando das declarativas como um todo. Beleza? Eu gosto sempre de falar das imperativas logo após as declarativas. Por quê? Porque elas têm os mesmos subtipos. As imperativas, elas têm o mesmo subtipo. Os mesmos subtipos das declarativas. São afirmativas ou negativas, beleza? E a forma de você identificar as negativas também pela presença das mesmas palavras. Então vamos lá. As imperativas, elas têm as suas peculiaridades. Beleza, o que elas expressam? Vamos lá. As declarativas vocês já aprenderam. Declaram algo afirmando ou negando. São 4 palavras principais. Declaram algo afirmando ou negando. Sei? Declarativas, Gabriela. Declaram algo afirmando ou negando. São 4 palavras, né? Praticamente. Tem o ou, que se você contar com o ou fica assim. Declaram algo afirmando ou negando. E as imperativas, eu também resumo, se você for para a internet, tem umas 8 palavras. Mas elas podem ser resumidas, expressam ordem, pedido, conselho ou aviso. Certo? Também são 4 palavras. Bota isso na cabeça de vocês. Aí lá na internet vai ter súplicas, sugestões, instruções. Está tudo implícito aqui. Certo? Por quê? Porque os verbos, quando estão dando conselho, é do mesmo jeito de sugestões ou instruções. Tipo, quando você lê você pega ali um pacote de cuscuz, né? De massa de cuscuz. E você vê ali bolo de fubá. Aí vai estar ali, misture os ingredientes, unte a forma, aqueça o forno a tantos graus, bata no liquidificador, deixe descansar, adicione açúcar, não sei o que, não sei o que. Então, esses verbos, então, dando instruções ou conselhos, é tudo imperativo. Está entendendo, gente? Quando você compra um eletrônico que vem com o manual, ali também tem dizendo, ligue o seu aparelho, coloque para carregar durante 12 horas, para dar a primeira carga, né? Nunca toque nesse botão antes de fazer isso, nunca desligue da tomada antes de desligar. Então os verbos estão se direcionando a você de uma forma imperativa. São frases também imperativas, afirmativas ou negativas. Está entendendo, pessoal? Então, isso que quando tem a palavra sugestão, conselho, sugestão, instrução, é a mesma coisa de conselho. Porque a maneira de falar, os verbos estão direcionados para uma pessoa. Diretamente para você. Faça assim, não faça assado. Haja desse jeito, não haja assim. Por exemplo, nas etiquetas das nossas roupas, às vezes tem assim, às vezes tem assim, não passar a ferro. E às vezes é só um ferrozinho com um X em cima do ferro.
E às vezes tem assim, secar a sombra. Né? Tem as instruções mais antigas que a gente nunca olha. Então, são também essas mesmas orientações. Vou corrigir aqui essa penúltima atividade. Não, no caso é a última, está faltando a segunda, viu? A terceira. Foi o que você fez? A dois. Menina, para copiar do texto, maluco dos pães. Puxa, que sorvete gostoso. Isso aqui tem no texto do papagaio? Meu Jesus. Tem. Sorvete na história do papagaio. Que tal? Meu filho, é para copiar do texto. Quando eu copio um texto aqui, o texto não é descartável, não. É para copiar. É para copiar do texto. Eu quero as frases aí que tem no texto. Então, pessoal, por que as declarativas declaram algo afirmando ou negando? As imperativas expressam o quê? Ordem, pedido, conselho ou aviso. Lá na internet vai estar súplica, instruções, orientações. É a mesma coisa. Está tudo implícito aí. Ordem, pedido, conselho ou aviso. Ordem, pedido, conselho ou aviso. 4 palavras também. Beleza? Muito bem, qual é a peculiaridade das frases imperativas? É que as frases de ordem, elas terminam com exclamação. Tipo, né? Se a frase saia, digamos que um aluno está bagunçando na sala, o professor tem direito de botar para fora, saia. Lembra-se que quando a gente fala, você entende o sentido da frase pelo tom da voz? Saia. Né? Eu estou pedindo para sair. Né? Eu estou avisando. Saia. Que é melhor do que eu baixar um ponto, fazer alguma coisa. Saia. Mas se eu digo com ênfase, saia. Vocês estão... que eu estou irritada, que eu estou dando uma ordem. Graças a Deus aqui nessa sala não precisou fazer isso. É uma turma muito tranquila, mas tem turma que a gente precisa. E isso é a última coisa que eu faço. Eu acho que esse ano, só algumas vezes eu pedi para o aluno sair da sala. Eu sou uma professora que aguenta até não poder mais. Para não colocar o aluno para fora da sala, para o aluno não dizer depois, ele não assistia aula, que saiu do teu greve. Eu já contei para falar que eu não queria assistir aula. Mas eu não, é muito raro fazer isso. Eu não falo. Tem professor que qualquer coisinha coloca o aluno para fora. Então, no tom de voz você entende se é um aviso, se é um pedido ou se é uma ordem. Só que na escrita, lembre-se, nós conhecemos os tipos de frase pela pontuação. Então, se for uma ordem, você está escrevendo lá no WhatsApp para um colega, uma professora. Então, o aluno fulano de tal irritou a professora, disse palavrão, bagunçou na sala, a professora mandou ele se acalmar, ele não se acalmou, então a professora ordenou. Saia. Então, ficou o quê? Porque você ouviu a professora dizer com ênfase. A professora disse com um tom de voz alterado. Então, você vai escrever com um ponto de exclamação, para que o seu leitor perceba que não foi simplesmente um pedido, saia. Foi saia. Entendeu? Tá isso. Então, se for uma negativa, se for uma frase interrogativa, uma imperativa negativa, é só não saia, né? Entendeu? E talvez também, se for uma ordem, se a pessoa quer sair, mas você quer que a pessoa fique, quer que não, você vai ficar, não saia, né? Por exemplo, quando eu estou nas turmas dos últimos horários, tem uma turma aqui que tem uma mania de sair antes da hora, então o professor tem direito de dar ordens e dizer, ó, não saiam ainda, né? Não saiam ainda, vou colocar aqui, ó, não saiam ainda. Ou seja, o professor falou com autoridade, falou com ênfase na voz, não saiam ainda. Certo? Então, é uma imperativa negativa de ordem. E aí, se não tiver
O ponto de exclamação é uma imperativa negativa, mas vai estar indicando um pedido, um conselho. Não saiu ainda não. Normalmente a gente diz o não 2 vezes, né? No dia a dia a gente não usa, né? O não 2 vezes, a galera diz, não saiu ainda não. Não saiu ainda não, tem um pedido. Vai terminar aqui com o ponto final, vai dizer, não saiu ainda não. Ainda vai dar os iotas, né? Estão entendendo, pessoal? Os tipos são os mesmos das frases declarativas, só que tem que se atentar para isso. Com ponto de exclamação são as ordens. Por quê? Porque o ponto de exclamação indica ênfase na voz. A pessoa falou de modo enérgico, né? Ou faça isso ou não faça isso. E quando é pedido conselho ou aviso, vai ser com ponto final, pode terminar com reticência, não tem problema. Então, você está vendo aqui, faz exclamativa. Meu Deus, eu pedi para uma fortuna aí. Ah, agora está certo. Isso aqui é exclamativa. Aí está faltando a outra que é declarativa afirmativa. Aqui, meu filho, são 2 frases. 2. Aqui são 2 frases declarativas afirmativas que tem no texto. Falta uma. Uma está certa e a outra está faltando. Tá certo, pessoal? Olha, quando a mãe de vocês, quem sabe, não sei se ainda acorda vocês, chama vocês, fulaninho, acorde. Ela fala com um tom calmo. É um pedido, é um aviso, né? Porque está chegando a hora de você pegar o ônibus, ou o serviço, se você estiver atrasado, é um conselho. Acorde. Toca lá e vocês acordem. Aí às vezes ela já chamou 3 vezes e você não acordou. Aí ela se irrita, aí ela diz o quê? Acorde! Certo? Ao escrever isso, que foi uma ordem, ela já falou com ênfase, com energia, irritada, então é uma ordem, você vai colocar o ponto de exclamação. Tá bom? Então aí as outras frases negativas do mesmo jeito. Tipo, nunca se envolva com quem não presta. As mães sempre dizem frases semelhantes, né? Meu filho, nunca se envolva com quem não presta. Então, dependendo de como ela falou, você pode escrever isso como frase imperativa, negativa, de pedido conselho ou aviso. Normalmente é dado como pedido conselho ou aviso. Quando você já está fazendo amizade com quem não presta, ela diz assim, não saia com fulano de tal, né? Ela já diz comigo, aí vai ser uma ordem, você bota um ponto de exclamação, mas a questão de ser afirmativa ou negativa é só a presença ou não dessas palavras aqui. Entenderam, pessoal? A imperativa, eu falo sempre que me lembra de imperador, o imperador manda. Então, a primeira palavra é ordem. A ordem é com ponto de exclamação. Os pedidos, conselho, talvez pode ser ponto final, pode ser uma reticência, até porque quando você está dando um conselho, esqueça, deixa para lá, não vá atrás disso não. Né? A gente diz essas frases quando a pessoa diz, fulano me ofendeu, fulano não sei o que, você vai dar um conselho. Aí você diz essas frases assim, então deve-se 2 imperativos afirmativos e 2 imperativos negativos. Esqueça, deixe para lá, são conselhos. Imperativa e afirmativa. Aí quando eu disse, não vá atrás disso não. Imperativa e negativa. Pode terminar com o final, com reticências, porque você deixa assim no ar com a pessoa. Entendeu, gente? É só essa particularidade que as imperativas têm. Aqui a ordem, a gente coloca sempre ponto de exclamação. E aí, vocês podem botar 2, 3 pontos de exclamação, não tem problema. E quando vocês encontrarem também, vocês vão ver que a pessoa que escreveu quis chamar a atenção para aquela exclamação. Ele estava muito irritado e gritou, sai daqui! Aí coloca vários pontos de exclamação porque ele disse com muita raiva. Está entendendo? Uma ordem que ele disse energicamente. Com ponto de exclamação, exatamente. Não, ponto final. Não. Agora os outros pode ser ponto final, reticência, normal. Porque a pessoa falou com um tom de voz calmo. Quando você está fazendo um pedido, normalmente, por favor, busca tal coisa para mim. Então você faz com um tom de voz baixo. E como é que eu vou colocar isso no papel? Com o tom final, ou com reticência, quando eu dou conselho, um aviso.
se misture com aquele menino, não. A mãe às vezes dá um aviso, né? Ao filho, não se misture com ele, não. Vai ser o que? Imperativo, negativo e pode terminar com reticências. Ele vai pedir com carinho, você, meu filho, não ande com fulaninho, não. Então, se tiver uma palavra negativa, né? É imperativa negativa, certo? Aqui a peculiaridade é que a ordem vai terminar com ponto de exclamação e as outras podem ser com ponto final ou reticências. Então, sobre as imperativas, eu acho que já está bem mastigado, como dizia a mamãe. Então, são 4 palavras também: ordem, pedido, conselho ou aviso. Agora, vamos para as interrogativas, que é também um tipo de frase que tem subtipos, certo? Tem subtipos, as interrogativas. Só que os subtipos das frases interrogativas são diferentes. Quais são? Quais são os 2 subtipos das frases interrogativas? Meu Deus. Quais são, pessoal, os 2 subtipos das frases interrogativas? James Bauer, lá no caderno. Quais são, Gabriela, os 2 subtipos das frases interrogativas? Bora, gente, me ajuda aí. Não só afirmativa e negativa. Por quê? Porque afirmativa e negativa são as declarativas e imperativas. As declarativas e as imperativas são afirmativas e negativas. As interrogativas têm também 2 subtipos, mas são outros 2. Aquela, gente, que tem, a gente faz para as pessoas, para até um animal, a gente faz para Deus, a gente faz para qualquer ser que a gente acredita, a gente faz a pergunta e a outra que a gente faz para si mesmo. A gente conversa com a gente mesmo, pergunta a nós mesmos. Como são esses 2 tipos de frase? Interrogativa. Pronto, agora tô. Diretas e indiretas, pessoal. São as frases interrogativas diretas e indiretas. Sim, mas eu não falei sobre o que elas expressam. Expressam dúvida ou questionamento. Olha como é assim. Dúvida, questionamento, pergunta. Entendeu? Qualquer palavra dessa está certa. Não é fácil? O que as frases interrogativas expressam? Dúvida, questionamento, pergunta. Qualquer palavra dessa está correta. Eu acho que é mais fácil. As declarativas sempre são fáceis. Tem a questão ali de afirmando ou negando. Declarar algo afirmando ou negando. As imperativas, ordem, pedido, conselho ou aviso. E as interrogativas, dúvida, questionamento, é uma pergunta. Certo? Os 2 tipos, diretas ou indiretas. Beleza. Quando nós fazemos uma pergunta indireta? Quando? Acabei de dizer, é quando? Vamos lá, digam para trabalhar no vocês. Agora termina essa atividade, para honra e glória de Deus. Tenho fé. A primeira foi: um homem comprou um papagaio que falava 7 línguas. Beleza, agora. Meu filho, declarativa, afirmativa, Cássio. Não pode ser essas que perguntam, isso aqui é interrogativa. Olha, essa daqui, ó. Eu achei que era uma galinha seca para o jantar. Cadê o restante? Apague essa, apague essa. Certo? Para você não confundir quando for estudar. Apague lá, deixe só aquela que está certa. Se essas 2 terminou com ponto de interrogação, não pode ser declarativo e afirmativo. Ele copiou. Onde é que está a cabeça de Cássio? Liga aí. Se as frases terminam com ponto de interrogação, cadê o papagaio que eu comprei? Interrogativo direto. Pessoal, as interrogativas indiretas é quando nós fazemos algum questionamento a nós mesmos, certo? Ou o personagem da história que você está estudando, que você está lendo, está questionando a si mesmo. Por que tal coisa? Por que eu não disse isso? Por que eu não fiquei calado? Por que eu não fiquei mais um pouco? Por que eu não saí antes? A gente, né, se pergunta, foi que eu botei tal coisa? Então, numa história que você esteja lendo, o contexto vai dizer quando aquela pergunta é indireta, certo? Normalmente, eu não acho legal colocar ponto de interrogação, mas nas histórias que vocês vão encontrar pela vida de vocês, nos livros, tá? História, pode ser que as indiretas terminem com ponto de interrogação também.
Mas comumente elas têm reticências e ponto de interrogação. As reticências indicam o quê? Indicam hesitação ou dúvida. Apagou as frases que tinha ponto de interrogação? As duas que terminam com ponto de interrogação, meu filho, porque você está respondendo uma questão que pede duas frases do texto que são declarativas afirmativas. E você botou duas frases aí que terminam com ponto de interrogação. Se termina com ponto de interrogação, são interrogativos. Eu pedi para você apagar as duas que estão terminando com ponto de interrogação. Deixar só aquela que eu botei certa. Meu Deus do céu. Certo, pessoal? Então, as indiretas, por exemplo, deixa eu colocar aqui uma indireta. Por que eu não saí antes? Por que eu não saí antes? Então, houve uma baderna nesse local, houve um problema lá, e essa pessoa, sem querer, foi envolvida. E essa pessoa então vai ali, sendo conduzida para a delegacia para dar seu depoimento, né? Na confusão que ocorreu, no instante eu crio uma situação, né, gente? E aí ele vai se perguntando, por que eu não saí antes? Então ele está em dúvida, ele está se questionando, ele está hesitando ali, oh, meu Deus, lamentando, por que eu não saí antes? E aí essas perguntas a si mesmo, quando tem ponto de interrogação, vem com reticências antes, porque indica já que as reticências indicam dúvida e hesitação, é justamente a pessoa está hesitando, está lamentando, está se questionando, está entendendo? Então, comumente vem assim, com reticências, com ponto de interrogação, mas pode vir só as reticências, pode vir só o ponto final. Por que será que eu não saí antes? A pessoa está se perguntando a si mesma, a pessoa está se questionando, pode terminar só com o ponto final. Por que será que eu não saí antes? Porque ele não está perguntando com o tom da voz alterado. Por quê? Porque ele não está perguntando a outra pessoa, está perguntando a si mesmo. Pronto, agora beleza. Apaga isso aqui que está terminando com um ponto de interrogação, Cássio, para você não escutar errado. Meu Deus do céu, às vezes eu penso que falta uma coisa aí. A pessoa bis, é a terceira vez que eu digo. Essa é a quarta. A segunda atividade. Falta a segunda. Não cuide. Deixa eu colocar aqui. Cássio, a quarta. É a terceira mesmo. É outro aluno, falta a segunda. É o Madison Jefferson, falta a segunda falta a primeira e a terceira. A sua é a terceira. Cuide. Você vai falar no grupo aí que eu estou devendo lá para você. Sim. Falta o lápis e a borracha que eu emprestei hoje. Meu Deus. Vamos lá. Gente, olha, Cássio, eu emprestei uma caneta, um lápis, uma borracha. Ele devolveu hoje a caneta e a borracha. Então, já vamos considerar que ele devolveu, né? Ele já devolveu uma caneta. Já devolveu uma caneta, era nova, gente, a caneta. Aí fala mal mesmo, só o lápis. A terceira teve do lápis precisa não. Certo. Beleza. Interrogativas. Venha para terminar sua atividade. Está claro, gente? Interrogativas. Dúvida, questionamento, pergunta. As indiretas, nós fazemos a nós mesmos. Quando eu perguntar lá, em que situação a gente faz uma frase interrogativa indireta? Quando nós perguntamos alguma coisa a nós mesmos. Quando alguém pergunta algo a si mesmo. Quando a pessoa questiona a ele mesmo. Você pode responder com as palavras que você quiser, mas tem que ser a si mesmo. Por exemplo, tipo assim, será que eu estou fazendo isso certo? Pronto. Essa aí é uma interrogativa indireta. Tá vendo como você não fez uma pergunta com a voz terminando acima? Sempre uma voz normal. A gente está no quarto, a gente, na hora de sair, meu Deus, onde é que eu coloquei meu perfume? Né? Você pergunta para si mesmo, onde foi que eu coloquei meu perfume? Onde é que eu botei meu desodorante? Então você está perguntando a você mesmo. Como que você mais um pouco?
Então, certo, gente? Então, as indiretas, elas podem terminar com ponto de interrogação? Podem. Mas não necessariamente. Pode ser um ponto final, pode ser reticência, entendeu? Até porque você está ali se questionando com a voz baixa, com a voz, um tom de voz baixa. Ou então, às vezes, nem você fala, você pensa, entendeu? O personagem lá do livro que você está lendo está pensando sozinho. E nos livros, comumente, essas frases são... o narrador diz assim, então o personagem tal conversava com seus botões. Aí bota 2 pontos e bota a frase. Esse com seus botões quer dizer consigo mesmo. Ele remoía na sua mente essas perguntas. Certo? Então, as indiretas está claro. Pode terminar com ponto de interrogação? Pode. Mas pode terminar com reticência. Pode ter as reticências e um ponto de interrogação. Pode ter ficado no final. Você que gosta de poesia, Sim. você conhece uma pessoa chamada Walter de Guamaré? Não. Ele gosta de dar palestra e gosta de poesia. Ele é analfabeto. Esse dia, prazer de conhecer ele lá na clínica de vovó. Aí eu vi ele falando umas poesias, outra coisa, me lembra de outra pessoa. Tem até um grupo aqui que celebra essa poesia, tem poetas tanto do Rio Grande do Norte, tanto de Açu, quanto até do Rio Grande do Norte, até de fora do Rio Grande do Norte. É só fazer amizade com alguém, entrar no grupo, posta todo dia, pode postar áudio. Não, ele estava falando poesia para outras pessoas lá. Sei. Ele já é um senhor desse, ele tem poucos anos. Sei. Aí eu fui, Estou dizendo que se ele quiser parte desse grupo, ele manda áudios, por exemplo, todo dia com os poemas, né? Então, todo dia, se eu quiser, eu tenho um livro de poemas nas minhas mãos. Porque os meus colegas postam, eu passo meses sem postar um. Também quando eu posto, quase ninguém dá minha atenção. Né? Mas eu gosto de fazer parte, porque quando tem eventos, se o grupo de poesia está envolvido, eu fico sabendo. Se eu não estiver no grupo, eu não fico sabendo. Está entendendo? Lançamento de livro, eventos em que os poetas são homenageados, entendeu? Mas eu não tenho tempo de ler tudo, porque eu sou muito professor em 2 escolas. Eu tenho uma igreja também, que eu amo fazer parte, eu sou líder, e tenho muitas atribuições também. Então, as minhas noites são quase todas dedicadas à igreja. Então, vamos lá. As diretas, nós direcionamos a outros seres. Por que eu digo a outros seres? Direcionamos o quê? Nossas dúvidas, nossos questionamentos, nossas perguntas a outros seres. Porque pode ser a pessoas, a animais, a alguma divindade, Deus, ou quem crê em outras divindades, faz as suas preces e orações e rezas a outras divindades, e eles podem questionar esses seres divinos, né, para eles. Por que você não me atende meu pedido, né? Então, essa pergunta vai ser uma pergunta direta. Você pode também questionar o seu animalzinho, mesmo sabendo que ele não vai responder, às vezes responde com os olhos, né? A gente vê muitos vídeos na internet em que a dona dá ali um sermão no cachorro na cadeirinha e o animal fica assim, bem envergonhadinho, como realmente tivesse se arrependido de ter feito aquele mal feito. Então, os animais, eles também têm assim, os sentimentos, eles expressam esse sentimento de alegria, de tristeza, de arrependimento. Então, a gente faz perguntas não só a pessoas, mas como a animais, a seres divinos, né? Então, por isso que eu ponho as diretas quando nós questionamos outros seres, quando nós perguntamos a outros seres. Aí fica muito mais simples você responder. Então, o que expressam as frases interrogativas? Expressam uma dúvida, questionamento, pergunta, beleza. E em que situações nós fazemos frase indireta quando nós questionamos a nós mesmos? Em que situação nós produzimos frases diretas quando nós questionamos a outros seres? Certo? E aí isso aqui é o que sempre termina com ponto de interrogação. Quando você pergunta, por exemplo, digamos aqui uma oração, né, uma prece, nosso Senhor, por que não me ouves? Por que não me respondes? Por que não me atende a minha oração? Às vezes Deus não atende porque a gente não está preparado, né? Ó Senhor, por que não me atendes? Né? Então, você quer escrever essa oração e aí termina com ponto de interrogação. Você está fazendo uma interrogativa direta. Você está perguntando a Deus, a uma divindade,
certo? Então, termina com ponto de interrogação. Então, as interrogativas diretas, elas sempre vão terminar com ponto de interrogação. Lembre-se, pode ser um, pode ser vários. Quando vocês encontrarem com vários, é a mesma coisa. A pessoa que escreveu só está querendo chamar a atenção para a importância daquela pergunta, talvez porque você possa responder, ok? Às vezes no WhatsApp a pessoa faz uma pergunta e ninguém responde, aí a pessoa faz uma postagem só com ponto de interrogação, para chamar a atenção de quem está ali naquele grupo para a importância daquela pergunta. Você tem o número de fulano de tal, de clínica tal, assim, um médico de tal especialidade. Então, nos grupos das escolas, quando alguém está aperreado, a gente se vai nos grupos das escolas. Gente, vocês têm o número de um profissional dessa área, alguma clínica que atenda, estou com meu filho doente. E aí, às vezes a pessoa não responde, passa ali meia hora, ninguém responde ele. A pessoa posta só um ponto de interrogação. Por quê? Para chamar a atenção para a pergunta direta que foi feita. Certo? Então, o ponto de interrogação, ele está presente obrigatoriamente nas interrogativas diretas. Nas indiretas, pode não estar. Pode estar e pode não estar. Pode ter ponto final, reticência, porque você está se questionando a si mesmo, às vezes tem pensamento em voz baixa. Está claro isso, tá, gente? As interrogativas, beleza. Vamos agora para as exclamativas. As exclamativas, eu amo. As exclamativas são muito poéticas, no meu ponto de vista, porque elas expressam diversos sentimentos, inclusive esses sentimentos podem estar misturados. Então basta vocês aprenderem aí os 2 ou 3 ou 4. Quer dizer, seria bom que vocês decorassem, aprendessem todas elas para vocês lembrarem disso. Mas se vocês não aprenderem todas elas, pelo menos 2 ou 3, certo? Então, as exclamativas, sim, as exclamativas todas obrigatoriamente terminam com exclamação, não tem problema. As exclamativas não tem arrego, tem que terminar com ponto de exclamação. Aí vocês vão perceber nos contextos, quando uma frase for imperativa de ordem, vai estar dando uma ordem a alguém. Não vai estar exclamando, porque vocês vão saber agora, ou seja, eu já expliquei isso antes, já passei assunto, já fiz 4 atividades sobre isso e agora estou revisando. As exclamativas indicam um desses sentimentos aqui, ou então mais de um misturados. Admiração, surpresa, alegria, dor, raiva, espanto, medo, nojo, falta um outro, toda vez eu me esqueço de um. Ódio, pode ser ódio também, né? Ódio. Então, gente, os sentimentos expressos pelas exclamativas, os principais são esses 3. Admiração, surpresa, alegria, mas você também produz uma frase exclamativa quando você está com dor. Ai! Né? Que é uma frase curta, mas é uma frase, olha. Se tiver uma exclamação, já terminou a frase, já começa outra frase na frente. Comumente você não diz só ai, o de baixo é meu, né? Quando alguém pisa no seu pé, não é? São 2 frases exclamativas. Ai, o de baixo é meu. Ou seja, quais são os sentimentos aqui? Sentimento de dor, né? E aqui, talvez raiva, né? Da pessoa que pisa no seu pé, mas principalmente de dor. Ai, então são 2 frases. De baixo é meu, né? Então, admiração. Né? Quando você está admirado, que vestido lindo, né? Que festa maravilhosa. Então, essas frases que começam com que, praticamente todas são exclamativas. Que dia lindo, que tarde agradável, que encontro maravilhoso, né? Que aula esplendorosa. Então, as frases que começam com que normalmente indicam admiração, certo? Surpresa, você chegou, né?
bom você aqui. Surpresa, alegria. Então eu disse que esses sentimentos nem sempre estão sozinhos, eles estão misturados. Admiração, alegria, surpresa, alegria, né? Podem estar misturados, mas sempre vão terminar com um ponto de exclamação. Espanto. Você diz, que bicho feio, né? Aparece um bicho ali, uma aranha caranguejeira, alguma coisa, né? Aí você diz, que bicho feio, pode ser espanto, pode ser medo, né? Aí, olha, aquelas palavrinhas lá que são interjeições, ó, pode ser considerada uma frase exclamativa. Eca! E normalmente a pessoa diz, que nojo! A comida caiu o cabelo, caiu uma mosca dentro, não sei o quê. Né? Que nojo! Eca, que nojento! Então, frases que terminam com ponto de exclamação que indicam nojo. Né? E ódio e raiva não precisa nem dizer que são palavras muito fortes. Tenho raiva de você, né? Tipo assim, indicam raiva, também terminam com ponto de exclamação, né? Ou vão indicar ordem ou exclamação, né? Sai daqui! Então vai ser exclamativo, porque está dando uma ordem, mas quando você diz alguma coisa com raiva, termina com ponto de exclamação, é uma exclamativa. Beleza, gente? Então, esses aqui são os principais, viu? Admiração, surpresa, alegria. São os sentimentos principais que as exclamativas expressam. Mas tem tudo isso aqui. E podem estar misturados também, certo? Podem estar misturados. Por exemplo, dor e ódio, dor e raiva, dor e medo, né? Podem estar misturados. Tá claro? Exclamativas, não tem subtipo, termina com uma exclamação. As frases que começam com que, normalmente são exclamativas, porque está se admirando de alguma coisa. Beleza? Então, exclamativas, está explicado, está rememorado. Vamos às últimas, que são as optativas, que também não tem subtipo. Olha, as optativas, elas nos dão a ideia de opção. E a opção, você pode ir por aqui ou por aqui. Você escolhe isso ou isso, né? Então, o que as optativas indicam, pessoal? Expressam o quê? Lembram? Vocês responderam nas atividades. Desejo ou necessidade. Certo? Lembram que vocês responderam? O que as frases optativas expressam? Desejo ou necessidade. Certo? Vamos lá. Então, dá uma ideia de opção. Por quê? Porque aquela coisa que você está desejando ou que você está dizendo que há necessidade de acontecer, ela pode acontecer como pode não acontecer. Então, essas optativas, elas podem terminar com exclamação também. Podem terminar com ponto final, com reticências. Tem que entender o sentido da frase, para não botar exclamativo, para não botar imperativa, achando que é ordem. Porque as optativas, elas são mais ou menos assim. Também podem começar com que vocês façam boa viagem. Lembra quando eu estava explicando de viagem? Que vocês viajem bem, lembra? Quando eu estava explicando sobre viagem com J? Que vocês viajem bem. Eu posso terminar com reticências. Lembra que eu expliquei sobre a diferença de viagem com G e viagem com J? Nesse caso aqui é verbo viajar. E eu disse, olha, quando eu estiver explicando para vocês sobre imperativo, vocês vão entender isso. Frase imperativa. Eu estou desejando que vocês viajem bem, ou seja, que vocês conjuguem o verbo viajar, que é com J, de forma bem. Certo? De modo bem. Então pode terminar com ponto de exclamação. Tomara, essa palavra também é usada quando a gente expressa o nosso desejo. Tomara que todos passem. Que todos vocês passem. Olha, pode terminar no ponto final. É preciso estudar. É preciso se esforçar. Vou botar assim. É preciso se esforçar. Então, eu estou falando de uma necessidade. É preciso disso. Ou então, é necessário fazer cada qual sua parte.
Certo? Então, veja bem, pessoal. Eu não estou declarando aqui, não são declarativas, eu não estou questionando, não são interrogativas, eu não estou dando ordem, nem fazendo pedido, nem dando conselho, nem dando aviso a ninguém. Perceberam isso? Eu estou expressando desejos ou necessidades. Então, que vocês viajem bem. Tomara que todos passem. É preciso se esforçar. É necessário fazer cada qual a sua parte. Deixa eu colocar uma para terminar com um ponto de exclamação. Tipo, que vocês sejam felizes. Então, quando alguém se casa, né? Fica noivo. A gente... antigamente se dava os cartõezinhos, hoje em dia a gente só manda na rede social, né? Que vocês sejam felizes. Olha, isso aqui não é uma ordem. Você está com ponto de exclamação. Pode ser exclamativa? Não. Porque esse verbo aqui está indicando que é uma optativa. Sejam. Vocês sejam felizes. É um desejo. Você não sabe se vocês vão ser felizes. Não é uma declarativa, não é interrogativa, não é imperativa de ordem. Não é um pedido, um conselho nem aviso. É uma optativa que indica desejo ou necessidade. Então, são mais ou menos nesses moldes. As frases optativas não ocorrem sempre, elas são raras. Por isso que eu deixei ela por última. No dia a dia, não é toda hora que a gente diz isso. São em ocasiões especiais. Olha, quando uma pessoa vai viajar, quando alguém vai se casar, né? Quando alguém... em umas situações assim, extras. Mas existem. São frases que indicam desejo ou necessidade. E elas podem terminar também com ponto de exclamação, com reticência, com ponto final. Só não termina com interrogação, devem ser interrogativas. O que tem que perceber, ó. Tem que perceber, essa daqui não é exclamativa, certo? Ela não é interativa de ordem, porque não está dando uma ordem, ela é optativa, está indicando um desejo, expressando um desejo ou necessidade. Beleza, filho? Então, tá aí a revisão para vocês.